Sejam bem-vindos ao Movimento 140. Nesta semana, vamos falar sobre a matéria do jornal português Diário de Notícias que gerou uma polêmica entre portugueses e brasileiros. A notícia se chama "Há crianças portuguesas que só falam brasileiro". E nós hoje vamos discutir exatamente o que é então esse falar brasileiro. Afinal, é errado crianças portuguesas falarem só brasileiro? Para acompanhar mais conteúdos, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de compartilhar também esse vídeo. Você pode deixar nos comentários as suas dúvidas sobre a língua portuguesa ou sugestões sobre vídeos para o futuro. Eu não vou ler aqui a notícia em si, mas vou deixar na descrição do vídeo o link para o Diário de Notícias, assim você também pode ler a matéria. Mas esse desespero não é nenhuma novidade e de tempos em tempos aparecem alguns defensores da língua pura querendo dizer que a língua está sendo ameaçada e que algum novo elemento vai assassinar a língua portuguesa. Com toda a influência do inglês estadunidense no nosso cotidiano, é impossível não notar que muito do léxico americano, ou seja, das palavras americanas, já foi importado para a língua portuguesa, os chamados anglicismos. Dizer realizar no sentido de aperceber-se, ou dizer printar no sentido de imprimir, ou até mesmo dizer aparcar ou parquear no sentido de estacionar, são muito comuns no dia a dia e todas elas vêm das palavras realize, print and park. Aliás, quem nunca mandou um mail ou um correio eletrônico? Todas essas mudanças no léxico ou nas palavras já geraram ou geram ainda muita preocupação para aquelas pessoas que querem congelar a língua num período de tempo muito curto, que é exatamente o período de formação linguística dessa pessoa, e que para ela esse deveria ser o correto. Até o século XVI, o português falado em Portugal e o português falado no Brasil enquanto colônia tinham um ritmo muito mais marcado pelas sílabas, como é, por exemplo, o espanhol atual e o português falado no Brasil, a Telema Castilho no seu projeto da história do português paulista. O professor ainda nos lembra que o português com um ritmo mais rápido que é falado atualmente em Portugal só começou a se formar no século XVIII. E o Brasil pôde evoluir o seu português de forma bem livre, já que a imprensa aqui era proibida, não podia haver jornais nem revistas, e também não havia universidades, ou seja, não havia a difusão de uma norma padronizada. Eu falei de tudo isso porque é sempre importante lembrar que a língua, mesmo contra alguns fiscais da fala, ela evolui. E isso significa que ela muda com o tempo, atendendo às necessidades linguísticas da comunidade que fala essa própria língua. E como as sociedades estão sempre mudando, a língua muda junto. E é claro que durante esse processo há sempre influências externas, e a língua portuguesa sofreu essas influências, assim como todas as outras línguas. Portanto, esse conceito de língua pura não é nada científico e, na verdade, é um preconceito de alguém que acha que existe uma forma mais correta ou mais legítima de falar. Não é difícil perceber que esse conceito é falho se olharmos, por exemplo, para a origem das línguas românicas. O português, o italiano, o francês, o espanhol, todas as línguas românicas e as suas variedades vieram do latim vulgar, que era justamente o latim criticado pela aristocracia porque ele era mal falado. São nesses espaços linguísticos, de produção linguística, que a língua evolui, muda, e ali, e normalmente só até os lugares menos letrados, e ali acontecem as mudanças profundas da língua. O próprio português mesmo, antes de ser reconhecido como a língua de um povo, uma língua unificada, foi influenciado por diversas outras línguas germânicas, pelo celta, pelo árabe, ou seja, que língua portuguesa pura é essa que o português brasileiro está ameaçando? Agora, a matéria fala sobre a preocupação de alguns pais portugueses em ver o filho ou a filha falando expressões tipicamente brasileiras. Falam de bloquear o acesso a todos os conteúdos não portugueses e de levar o filho ou a filha à terapia da fala para aprender a falar direito. E não há nada de novo nisso. O mercado de entretenimento brasileiro já é o maior da língua portuguesa e exporta seu conteúdo há anos. A dublagem, ou a dobragem em português europeu, dos filmes da Disney eram feitas até pouco tempo só em português brasileiro, que eram consumidas pelos portugueses junto às telenovelas e à música brasileira. Os portugueses então já cresciam em contato com o português brasileiro há décadas, o que foi só relembrado pelo YouTube. E toda essa produção cultural nas proporções brasileiras é natural pelo tamanho do país e pela quantidade de habitantes.
Se hoje o português é a sexta língua mais falada no mundo, é justamente por essa quantidade de habitantes, mais outros habitantes de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Timor-Leste, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, que todos têm a língua portuguesa ou como materna ou como língua oficial. E o fato de nós termos tantos lugares, tantas pessoas que falam a língua, só garantem a sua longevidade. Ou seja, para uma língua sobreviver, é preciso que ela mude de acordo com as mudanças sociais. E cada região, cada país contribui e enriquece a língua com as suas características próprias. Uma língua morta é justamente isso, uma língua que não tem mais falantes nativos. E se todos os falantes podem jogar hoje, por exemplo, um novo jogo de videogame em português, normalmente português brasileiro, é uma forma de tornar esse conteúdo mais acessível a milhões de pessoas. Quanto mais gente aprender qualquer variedade do português, mais falantes vamos ter, e esses falantes vão justamente fazer trocas culturais e linguísticas com a comunidade lusófona, fazendo com que a produção cultural na língua e a própria língua sejam globais, tenham um alcance mais global. Um exemplo do que poderia acontecer se o português nunca tivesse saído de Portugal seria justamente o que acontece com a língua catalão, que é uma língua falada só numa parte da Espanha e um pedacinho da França, que é um território bem reduzido, ou seja, se a língua não tivesse saído de Portugal, com certeza não teria a projeção que tem hoje no mundo com tantos falantes. Para concluir, temos que lembrar que a língua portuguesa é uma só, com duas grandes variedades, a europeia, a brasileira, e com os mais diversos falares, por exemplo, espalhados pelo continente africano. E quando essas regiões, quando os falares dessas regiões entram em contato, elas produzem algo que torna a língua mais viva. Essas trocas renovam a língua. Aliás, que português não está acostumado a usar a palavra angolana bué para dizer muito no seu dia a dia? Se as inovações são produtivas, não importa a origem, se elas são interessantes para os falantes, sejam brasileiras, angolanas, elas vão perdurar e vão enriquecer a língua para todos os falantes, não só para aqueles de um território específico. O conteúdo da matéria tem sim um teor xenofóbico e só revela o preconceito que algumas pessoas ainda têm em relação aos brasileiros e à variedade do português falado no Brasil, que é tão legítima quanto todas as outras faladas em todos os lugares do mundo, em todas as suas variedades e falares. E se o medo é que a criança não saiba falar no futuro o português europeu, fiquem tranquilos, porque o tipo de exposição limitada e passiva que é o YouTube não é suficiente para determinar o falar de uma pessoa. Aliás, com os seus pais, os seus colegas na escola e os seus amigos todos falando a variedade europeia da língua, a criança rapidamente vai perceber os contextos em que é adequado ou não ter uma fala mais abrasileirada ou mais aportuguesada. Este vídeo da BBC mostra justamente os diferentes portugueses que nós falamos de acordo com um contexto ou grupo social. Se no futuro alguma forma, uma expressão ou algum som tipicamente brasileiro vai se tornar ou não uma forma comum no grande espaço lusófono, isso cabe aos falantes decidirem no seu uso. E não são regras ou preconceitos que ditam o que devemos falar. Uma última questão. É sempre importante ter uma abordagem decolonial quando nós tratamos desse tipo de debate, que sempre vai dar uma visão mais lúcida, porque ela leva em consideração as mazelas de todo o processo de colonização e as suas consequências para os dias de hoje. Só que isso não é o mesmo do que virar o ódio, virar o preconceito contra toda a comunidade portuguesa, porque ela não está representada na sua totalidade pelas pessoas que falam naquela matéria. Devíamos usar esse episódio para discutir a língua em todos os seus aspectos e buscar sempre eliminar o preconceito linguístico. E é isso sim que devia estar sendo ensinado nas escolas sobre o falar brasileiro. E se o vídeo no YouTube tem um conteúdo inapropriado para crianças, os pais é quem deveriam selecionar o conteúdo mais adequado à idade delas, não pelo sotaques esses que enriquecem a nossa língua, mas sim sabendo se aquele conteúdo é feito para a idade da criança ou não. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não se esqueça de ver a descrição do vídeo abaixo, lá tem links para o vídeo da BBC, tem o link para a notícia original e assim você pode se informar diretamente da fonte. Curta, comente e compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para ter mais conteúdos como esse.
Muito obrigado e até a próxima!